Você está sintonizado no Stories. Olá, ouvintes! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Stories. Eu sou Julia Bart e hoje a bruxa tá solta. Nesse episódio vamos falar sobre as representações das bruxas no cinema a partir de 3 filmes. As Bruxas de Westwick, de 1987, Abracadabra, de 1993 e A Bruxa, de 2016. Para isso, vamos trazer também o nosso famoso contexto histórico, falando um pouco da origem das bruxas na história e o que é uma bruxa, e depois discutir sobre esses maravilhosos filmes. E ao meu lado está Juliano Silva. Olá, ouvintes do Além. Todos estão preparados para entrar nessa jornada, de bruxas no cinema. E já avisar, que se alguém ouvir aí uma risada estranha no meio do podcast, é só o nosso editor entrando no clima. Não é certo a origem do termo bruxa, mas existem registros gregos, romanos, de pessoas capazes de alterar a natureza das coisas, como mudar a corrente dos rios ou dar ordem aos mortos. Então, esses relatos, eles já precedem desde a antiguidade. No latim, as palavras incantatrix e maléfica eram usadas para identificar homens e mulheres que usavam magia. Esse termo, eles são historicamente associados à Bíblia, que proibia e condenava essas práticas. Conforme a Igreja Católica se fortaleceu, passou-se a relacionar cada vez mais a magia a algo demoníaco e tornar a figura da Incantatrix em algo mais maléfico, realmente. Enquanto o Magnus, que era seu equivalente masculino, era tido como um sábio, a Incantatrix ela era vista como uma pessoa de pouco conhecimento e que aplicava de forma maléfica esses conhecimentos. Já com a reforma protestante do século XIV, a igreja passou a perseguir superstições e crenças populares. As bruxas eram então acusadas de 2 males, magia e diabolismo, já que acreditavam que elas adquiriram seus poderes a partir de pactos com o diabo para trazer o mal às suas comunidades. Além disso, o Tratado Martelo das Bruxas, que remete ao século XV, servia para enquadrar quais ações praticadas por bruxas poderiam ser consideradas bruxarias. E esse livro, ele ajudou a dar ênfase no discurso de que a mulher era um ser maligno, dissimulado e voltado somente para o sexo e a perversão. Esse livro, ele é um fator muito expressivo, de algum modo, e ele traz muito impacto nessa questão das execuções das mulheres acusadas de bruxaria. E o que a gente pode chamar de caça às bruxas, além de ter sido esse movimento de perseguição, ele acaba entrando em muitos espectros, de algum modo, que é o espectro da questão religiosa, da questão política e da questão também social. E, como tu comentou, ele acaba iniciando aí no século XV, ele vai ali no século XVI, século XVIII, e ele acaba adentrando em diversos países da Europa, principalmente na Alemanha, na Escandinávia e na Inglaterra, Escócia, Suíça, e ele acaba chegando nas colônias inglesas da América do Norte, que depois vai ser os Estados Unidos. E também, além desses países, a gente tem em menor escala na Polônia, na Rússia, Finlândia, entre outros países europeus. Então,
há um grande impacto, né, a partir desse livro, essa questão da perseguição e da caça às bruxas. Pois é, porque ele realmente, assim, trazia vários aspectos do que era uma bruxa, então ele meio que moldou o pensamento popular do que era uma bruxa, assim, e aí isso serviu realmente pra caçar as mulheres, porque ali era meio que fazer um checklist, assim, tem isso aqui, tem isso aqui, tem isso aqui, tu vai pra fogueira. Então era uma coisa meio assim, né, esse tratado do Martelo das Bruxas. Então, uma bruxa, né, segundo a visão da Bíblia e da tradição religiosa cristã, é frequentemente associada a uma figura maligna que pratica feitiçaria e se envolve em pactos com o diabo. Esse conceito foi moldado ao longo do tempo pela interpretação das escrituras e pela influência das instituições religiosas. Nos tempos bíblicos, as práticas de feitiçaria eram estritamente proibidas e consideradas abominações aos olhos de Deus. Na Bíblia, em livros como Êxodo e Deuteronômio, encontramos referências explícitas à condenação da feitiçaria e dos feiticeiros. Por exemplo, em Êxodo 22:18 está escrito: "Não permitirás que a feiticeira viva." Essas passagens contribuíram para a associação entre bruxaria e maldade. Além disso, ao longo da história da Igreja cristã, houve uma tendência de demonizar práticas e figuras que não se encaixavam nos moldes estabelecidos pela ortodoxia religiosa. As mulheres, em particular, foram alvos de suspeita e perseguição, muitas vezes sendo acusadas de bruxaria sem evidências concretas. É uma coisa muito interessante, né, e meio bizarra, assim, da Idade Média, desse período, a questão, né, do modo que elas eram assassinadas, né, que elas eram perseguidas, porque além da emblemática bruxa sendo queimada na fogueira, né, foram desenvolvidos vários métodos de execução para condenar essas mulheres, e um era pior que o outro. A gente tinha o enforcamento, né, o afogamento, e a queima ela foi usada especialmente na Europa, uma vez que era considerado mais doloroso morrer desse modo. Então, o pensamento dos caras, vamos matar as mulheres, mas vamos pensar um modo de matar elas e fazer com que elas sofram. E a questão né, do enforcamento era usado mais nas colônias americanas, porque eles preferiam, né, esse modo de matar elas no sentido pela questão dos casos de feitiçaria. Então, na Europa a gente tinha a queima, e mais nas Américas, né, nas colônias americanas, a gente tinha um enforcamento. Então, até o modo de matar elas era muito pensado, né? Os caras não tinham nada pra fazer. Era perseguir mulher e foda-se. Exato. Tem até uma cena, lembrei agora, do Monty Python, em que eles... O Monty Python, né, pra quem não sabe, é um grupo de comédia, né? Eles são ingleses, né? Então, tem uma cena de um filme deles em que eles vão queimar uma bruxa e eles começam realmente a fazer essa associação, assim, do que uma bruxa é. E aí começa a falar, não, se ela pesar mais que um pato, ela é uma bruxa. Então, é realmente, assim, qualquer coisa tu era considerada uma bruxa, assim. Tu andava na rua, já era considerado bruxa. Tu fazia, sei lá... E realmente qualquer coisa, assim, era pra suspeitar que tu era uma bruxa. Então, realmente foi um século... Todo século foi complicado para mulheres, mas esse também foi mais um século complicado para as mulheres. Então, seguindo, a gente tem a figura da Lilith, que foi mencionada em algumas tradições judaicas e cristãs como a primeira mulher criada por Deus antes de Eva, e frequentemente associada a conceitos de rebeldia e sedução. Sua recusa em se submeter a Adão é interpretada como um ato de desobediência e, por vezes, é retratada como uma figura demoníaca. Essa visão da mulher como uma ameaça espiritual e moral, combinada com a crença na existência do diabo e seus seguidores, contribuiu para a construção da imagem da bruxa como uma inimiga da fé e da sociedade. A histeria religiosa durante a Idade Média e os julgamentos de bruxas que resultaram em execuções em massa são exemplos extremos desse fenômeno. Portanto, de acordo com a perspectiva bíblica e religiosa, uma bruxa é uma figura que desafia a autoridade divina, recorrendo a práticas proibidas e pactos malignos para obter poder e influência. Essa definição reflete não apenas as crenças teológicas,
mas também atitudes culturais e sociais em relação ao papel das mulheres e ao conceito de pecado e redenção. Além disso, a partir da igreja medieval, as mulheres foram vistas como intelectualmente e psicologicamente mais fracas que os homens, difíceis de disciplinar, intensamente sexuais e curiosas. Dessa forma, as mulheres eram iscas perfeitas para o diabo, o que selou de vez a figura da mulher que vive à margem da sociedade. No caso, a imagem da bruxa. A partir também de algumas pesquisas, né, que eu fiz em relação ao nosso tema de hoje, né, eu busquei algumas questões sobre como é que é hoje em dia, né, a bruxaria, como é que ela é vista. E em muitas regiões da África, né, no norte da Índia, no Nepal e também na Papua Nova Guiné, foram noticiados ainda caçadas de bruxas contemporâneas, né? E existe até legislação oficial contra a bruxaria ainda hoje na Arábia Saudita. Então, em que eles perseguem ainda algumas mulheres, e também eu não posso deixar de esquecer de um caso muito emblemático que aconteceu aqui no Brasil, que foi o da Fabiane Maria de Jesus, em que ela foi assassinada, né, porque foi publicada uma notícia falsa no Facebook até, de que ela estava sequestrando crianças com a prática de bruxaria e de rituais e de magia negra. Isso foi divulgado, né, via Facebook, né, fizeram até um retrato falado, né, e aí ligaram a imagem dessa mulher e ela foi cercada por uma multidão, espancada e torturada, né, por linchamento, assim. Então, como isso de algum modo afeta até hoje em dia, né, além de ter a Arábia Saudita como um país que ainda né, propõe isso como legislação, não vai muito longe da gente, né? Essa questão da Fabiane de ter sido assassinada, né? Até por, de algum modo, uma fake news, mas de algum modo por ser mulher e ser envolvida, né? Até com a questão de, além de sequestrar a criança, envolvida com rituais de magia negra, né? Então, como isso ainda é muito visível, de algum modo, na nossa sociedade. Nossa, totalmente, né? Até lembrei também do caso Evandro, que tem um podcast até sobre... que as duas mulheres que foram acusadas de matar o menino Evandro também foram acusadas de bruxaria. E elas eram conhecidas como as bruxas, porque dizem não, né? Mas na época falaram que elas fizeram um pacto demoníaco e por isso mataram o menino, né? O que não foi verdade. Então, é realmente algo que se espalha muito rápido, né? Essa questão da bruxaria e ainda mais... quando tu tem uma mulher, assim, pra culpar. Então, normalmente, assim, é um assunto que realmente se espalha muito rápido, como fake news, e pode realmente prejudicar a vida de muitas mulheres. Acho que é interessante comentar também, né, de um dos casos mais emblemáticos em relação à questão de perseguição às bruxas, né, porque a gente tem muito, culturalmente, a história das bruxas de Salem, né, que refere-se a uma série de audiências e processos de pessoas que também foram acusados de bruxaria, na cidade costeira de Salem, né, do condado de Essex, em Massachusetts, colonial, e que aconteceu entre fevereiro de 1693 a maio de 1694, né, tendo mais de 200 pessoas acusadas, né, onde 30 foram consideradas culpadas, mas apenas 20 foram executadas, dos quais, né, desses 20, 19 foram por enforcamento. Né, como a gente falou, que era uma prática comum nas colônias inglesas, a questão do enforcamento. Então, foram 14 mulheres e 5 homens, também uma mulher idosa, por esmagamentos com pedras. É um dos casos mais emblemáticos, não é ainda o extremo, porque a gente sabe que teve outros que aconteceram na Europa. E um dado interessante é que estimam-se, né, que foi em torno de 40 mil a 50 execuções de mulheres acusadas por bruxaria nesse período. Então, é claro que a gente não vai ter um dado exato sobre essa questão por ter diversos pontos principais, né, em relação a de algum modo contabilizar quantas mortes ao total foram, mas é um número bem expressivo. Sim, até mesmo tem um filme que vale muito indicar, que a gente não vai trazer aqui hoje, mas quem sabe a gente pode fazer um episódio futuro sobre esse filme, que é As Bruxas de Salem, de 96, onde eles trazem ali uma representação um pouco do que foi essa histeria coletiva, porque realmente foi uma histeria, né, religiosa e coletiva de acusar essas mulheres de bruxaria e levar também à morte dessas pessoas, né. Então, é uma recomendação que eu acho que vale muito a pena ver e é um filme super interessante, assim.
Who should we be looking for? Who are you? Just your average horny little devil. Bom, agora a gente vai ir para as bruxas do cinema, trazer um pouco desse contexto das representações dessas personagens na história do cinema. E aí, né, elas sempre foram uma fonte de inspiração ao longo das décadas, praticamente, no cinema, proporcionando uma variedade de representações que vão desde vilãs horríveis até heroínas complexas e poderosas. As bruxas têm ocupado um lugar de destaque nas telas, explorando temas de poder, feminilidade, superstição e rebelião. Aí, falando um pouco da trajetória, a gente tem o primeiro filme, que é o Mágico de Oz, de 1939, que ele apresenta duas bruxas, a boa, que é a Gilda, e a má, que é a Elfaba. E vai voltar agora esse filme, vai ser regravado, então vai sair ainda esse ano, se eu não me engano. E nesse filme de 39 não existe associação ao demônio, mas, no entanto, a bondade e a maldade são distintas a partir da aparência feminina. Então, enquanto a Elfaba é a bruxa má, e aí por isso que ela é feia, verde, a Gilda é a bruxa boa, então ela tem um tom ali mais de... um aspecto mais de fada, assim, por assim dizer. Já que somente bruxas, né, são consideradas feias e más, e isso é reforçado pelo filme, então, portanto, já estabelece também um padrão de beleza feminino. Já durante os anos 60, com a segunda onda do movimento feminista, o estereótipo da bruxa ganhou mais força nos cinemas. O seriado A Feiticeira, que foi ao ar de 1964 a 1972, buscou representar a bruxa boa que deve renunciar seus poderes em prol de seu marido e família. Então era realmente uma resposta ao movimento feminista, tentando desassociar a mulher a esse aspecto que vinha trazendo, né, de liberdade sexual, liberdade... trabalho, família, essas coisas assim, e voltar a associar a figura da mulher a algo mais em prol realmente dos costumes familiares. E aí o seriado da bruxa veio justamente para fazer esse contraponto. E aí a gente chega aos anos 80, onde foi lançado em 87 As Bruxas de Westwick. E esse filme, ele combina comédia e horror. É dirigido pelo George Miller e baseado no romance de John Updike. A história se passa na pequena cidade de Westwick, onde 3 mulheres solteiras e independentes desejam um homem para preencher suas vidas. Quando o misterioso Daryl Van Horn chega à cidade, as mulheres são seduzidas por ele e descobrem que possuem poderes de bruxaria. Pois é, esse filme foi a primeira vez que eu assisti, né? Foi até para esse episódio, e só queria comentar da questão do elenco, porque tem um elenco bem recheado, assim, de personalidades bem importantes. A gente tem o Jack Nicholson, né, fazendo o Daryl Van Horn, e eu acho que ele se dá muito bem no papel, além de ter, né, as 3 mulheres que vão dar, né, a vida a essas bruxas, de algum modo, que é a Michelle Pfeiffer, né, a Susan Sarandon e a Cher. Né? Eu fiquei até impressionado, assim, quando eu vi a Cher e vi essas outras atrizes, né, que vão estar em voga também mais nesse período, assim, né, da década de 1987, assim, década de 80. E, né, foi uma experiência muito boa, né, ter assistido pela primeira vez esse filme. É um elenco muito legal, né, e eles estavam totalmente em alta nessa época do filme. E, nossa, eu adoro o Jack Nicholson, dizer assim, que ele é um dos atores favoritos, porque ele consegue se dar bem em qualquer papel, assim, até o papel mais bobo dele, ele sai muito bem. E nesse, assim, ele tá excepcionalmente muito legal, assim, daqueles trejeitos dele. Então, e as meninas também estão ótimas. A Michelle Pfeiffer é uma das minhas atrizes favoritas também. A Cher e a Susan Sarandon também, assim, elas estão muito bem no papel, muito bem mesmo. E aí, trazendo também um pouco sobre essa questão do filme nos anos 80. Nessa época, as mulheres estavam passando por uma revolução sexual, praticamente, né, de liberdade sexual. Então, esse filme, ele meio que reforça essa visão de que as mulheres estavam se tornando independentes sexualmente e também independentes de outras formas dos homens, né, tanto familiar quanto também questão de trabalho. Então a gente tem aí essas personagens que elas não têm maridos, elas são solteiras, são viúvas, são divorciadas e gerenciam famílias e ainda assim, e também lidam com seus trabalhos.
Então era realmente assim para trazer muito essa questão de que as mulheres nos anos 80 elas estavam passando por essa transformação. E aí também, tanto As Bruxas de Westwick quanto o filme Elvira, a Rainha das Trevas, que é de um ano depois, de 88, retratam as bruxas mais cativantes e belas. Então, deixa de lado aquele aspecto mais mais feio da bruxa, né, de ser uma mulher feia, para trazer essa sexualidade das mulheres. Porém, entretanto, a associação com o diabo ainda era muito presente e a sexualidade das personagens eram vistas como pecaminosas e impuras, sendo constantemente associadas ao Lorde das Trevas e ao Anticristo. Tanto que no filme a gente tem bastante essa pregação, o discurso do diretor da escola no começo do filme, em que ele começa a falar que as mulheres... Que as famílias estão perdendo espaço, né? Que não existe mais... Os valores cristãos estão se perdendo, os valores familiares estão se perdendo. São tempos difíceis para os americanos. Essa coisa, assim, muito realmente, assim, de demonizar qualquer tipo de transformação cultural, transformação das mulheres. E aí o filme traz muito essa visão de pecado, né? De qualquer transgressão do que as pessoas conhecem como o certo é um pecado. É muito engraçado esse início, né? Porque, realmente, como tu falou, ele começa todo num discurso religioso, né? Porque os homens, porque os Estados Unidos, né? Essa questão bem conservadora, né? Tanto que a gente tem também muito hoje em dia, mas até para esse período. E é muito interessante como o filme ele vai criar, né, o clima, né, porque essa primeira cena que aparece, né, as três mulheres de algum modo ali juntas, né, as três personagens principais, e elas estão tão putas com esse discurso, tão, enfim, ali meio menosprezando o que ele tá falando, que elas acabam pensando, né, coletivamente pra acabar de algum modo, né? E aí do nada aparece toda uma tempestade, né? E aí o discurso dele acaba, mas enfim, enquanto tá acontecendo a tempestade, tá chovendo ali, ele tá falando, ele tá, né, falando diversas bobagens assim conservadoras. E eu acho muito bom como o filme ele vai criando esse clima meio de comédia também um pouco de terror. Porque a gente tem, do nada, né, essa cena da tempestade, e aí como o filme tá iniciando, né, a gente tá sendo ainda apresentado aos personagens e o que tá acontecendo. Mas a gente já percebe ali que vai ter algo em relação à bruxaria, né. Eu acho interessante que ao longo do filme não é falado, assim, verbalmente que elas são bruxas, ou elas, enfim, falam que são bruxas, mas é muito mais, de algum modo, mostrado e sendo desenvolvido, assim, né. Eu acho que também é uma forma diferente de mostrar as bruxas, porque o filme, ele... traz ali pequenas interpretações do que poderiam ser, dos poderes delas. Então, assim, racha o chão, elas conseguem voar. Então, mas realmente a gente nunca tem a palavra, tipo, bruxa, sabe? A gente tem a palavra maléfica, né? Que aí apresenta que tanto que é o Jack Nixon que fala a palavra, depois a gente vê o livro dele de feitiçaria no filme. Mas, de fato, a palavra bruxa não surge. E aí eu acho que é muito também nesse sentido de tentar desassociar a bruxa má, a bruxa feia dessas mulheres. Porque elas são, né, mulheres muito bonitas. Então, era realmente para desassociar essas interpretações. Mas elas são realmente bruxas. Tanto que elas conseguem fazer magia e elas fazem depois ali feitiçaria, né? Então, mas de qualquer forma, eu acho muito interessante como esse filme, ele mostra que as mulheres... Existem duas perspectivas, né? Porque na primeira parte, assim, são elas pedindo pra que venha esse homem, né? Que aí é o Jack Nixon, né? Meio que invocando ele de alguma forma, porque elas queriam, né, esse homem que fosse cativante, que fosse interessante, que não fosse tão bonito, mas que fosse elegante, sabe? Então elas meio que começam a moldar como ele poderia ser, e aí surge o Jack Nixon. E aí eu acho interessante porque elas são mulheres realmente que têm uma autonomia muito grande na vida delas ali.
mas que elas se sentem sozinhas, e aí aparece esse ser ali pra tentar elas, assim, meio que colocando elas como mulheres capazes de serem seduzidas para o mal. Mas aí depois, no final, não é isso que acontece, né? Sim, como tu falou, elas fazem essa invocação, né, desse ser que é o Jack Nixon, né, no personagem, e ele é meio que uma representação do diabo ali, de algum modo, mas também a gente pode, né, pensar como elas estão invocando, né, pode ser, enfim, realmente um ser que simplesmente viu a oportunidade e ali se personificou, né, em um personagem masculino, assim, pra realmente tentar elas, como tu falou. E é muito legal que no início, assim, quando ele surge, tá todo mundo assim, nossa, chegou um novo homem na cidade, né, cidade pequena e tal. E aí todo mundo, não, qual é o nome dele? E aí meio que não sabem pronunciar o nome dele, até que uma das personagens, né, acaba falando. E aí até, enfim, tem a cena que o colar de pérolas ele quebra e aí ele acaba sendo, assim, mais evidenciado, né, nesse sentido. E essa questão da sexualidade, né, a gente realmente tem aí, por ser, principalmente pela questão de ter um elenco de mulheres que estão muito ali em pauta, que estão, né, que estão muito em voga, né, no momento, a gente tem realmente a questão do filme focar na sexualidade das mulheres, né, focar em essas bruxas que vão ser mulheres sensuais, né, e até interessante porque o personagem do Jack Nixon, que vai ser esse ser, assim, que vai ser invocado, ele no início ele traz muito aquele discurso meio de homem desconstruído, não, porque as mulheres têm que ser livres. Então ele acaba trazendo muito esse discurso para elas, para tentar atrair de algum modo elas, e até ele tem uma frase muito boa. Muito boa não, muito boa, é irônico. Mas que ele fala que ele adoraria ser mulher. Que vendo, né, esse filme atualmente, né, acho que essa frase ela seria bem problemática. Mas ele, enfim, surge ali todo... Não, as mulheres são legais, eu adoro as mulheres porque as mulheres têm que se libertar, porque as mulheres têm que ser livres. E aí tu falou também de um dos poderes delas, que é a questão de voar, né? Que vem muito dessa questão de parece que esse contato que ela tem com ele, né, com esse ser, também parece pro filme ser um processo de libertação para elas, mas a gente sabe que o discurso dele vai mudar depois, né, a gente descobre que ele não é uma pessoa legal, mas ele acaba no início surgindo muito com esse discurso de que, nossa, eu amo as mulheres são importantes, as mulheres têm que ser livres, não, porque tu vai pra casa, tu vai cozinhar, tu vai cuidar do teu filho, não vai fazer algo diferente, sabe, ele vem com todo esse discurso, assim. Até ouço dizer um pouco esquerdomacho, assim, hoje em dia, porque, cara, é realmente, assim, é muito engraçado esse discurso dele, porque é realmente pra trazer esse aspecto de que ele entende elas, é aquele discurso do homem, né? Ah, eu te entendo, eu te compreendo, só eu posso fazer por ti, ninguém mais pode fazer por ti. E é realmente pra aprender e pra tirar ali qualquer outro convívio daquelas mulheres. E aí ele faz muito esse papel. E eu acho muito interessante que é uma relação tóxica, né? Só que naquela época, eu não sei se tinha esse intuito, não sei também se era o intuito do diretor, mas hoje em dia, assistindo, tu percebe que é uma relação muito tóxica dele com elas. Então é realmente assim, fica aqui na mansão, vai estar tudo certo, não precisa ligar pra nada mais pro mundo, a gente vai viver só nós aqui, porque eu te entendo, eu te compreendo, eu que te libertei, sabe? Porque realmente ele faz um trabalho ali por elas que é de trazer ali, atender as preces delas, mas é realmente mentiroso, né? Tipo, vamos supor que ele é o diabo, ele é um ser mentiroso, né? Então ele... Aí depois que ele faz isso, ele meio que aprisiona elas dessa forma mais cativante, assim, por dizer, né? Que toda pessoa que é tóxica faz, né? Do tipo assim, tô te batendo, mas também te dando carinho, né? Então eu acho que o filme traz muito esse aspecto, e aí é muito interessante o quanto elas conseguem compreender disso depois, né? E apesar de que ele tem esse discurso de ser, nossa, super te entendo, depois a gente vê que não é bem isso, né? Porque ele muda totalmente no final o discurso dele, até depois condenando as mulheres. E aí... E também é muito interessante o papel da outra personagem, que é a Felícia, né? Que ela é uma super religiosa. E aí ela traz ali essa visão de que as três meninas ali são pecaminosas e que elas estão cometendo vários pecados. E que elas estão trazendo depravação pra cidade.
E aí tem esse aspecto também bastante religioso muito forte no filme. Exato, porque a gente tem ali a cidade, né? Uma cidade pequena que tem essa vibe mais conservadora, como a gente próprio falou no início do filme, e também a partir dessa personagem, a partir da questão da religião e na percepção tanto da cidade, que a gente vai percebendo ao longo do filme, ao longo em que elas estão tendo relação, né, com o Jack Nixon, né, com esse ser, a gente vai percebendo que elas são vistas, né, como mulheres que são pecaminosas, porque o filme ele tenta realmente retratar essa questão da feminilidade e como isso vai em embate às expectativas tradicionais que a cidade ali conservadora tem em relação a essas mulheres, porque na percepção deles são mulheres que são muito livres, são mulheres que andam juntas, né? Então tem tanto essa questão da bruxa, que é a bruxa sedutora, a bruxa que é pecaminosa e também que ela é impura. Então isso é muito emblemático. Acho que até na própria questão de né, esse ser que é de algum modo o diabo ali no filme, ele surge a partir do desejo dessas mulheres, né? Eu acho que isso é muito representativo nesse sentido de representar elas como mulheres que estão ali fugindo das normas da sociedade. Porque elas são mais, livres, mais libertinosas de algum modo, a partir dessa percepção dessa cidade, né? A gente tem a cena do mercado, em que tá indo uma das personagens do mercado e tá todo mundo olhando ela porque ela tá indo quase diariamente na mansão, né, do personagem, e também tá andando sempre com aquelas mulheres, tá sempre fazendo coisas estranhas, sempre com vestidos, com roupas que fogem, né, da norma comum dessa sociedade conservadora. Então, nessa cena do mercado, né, tem um detalhe muito bom, assim, que as mulheres começam a comentar, nossa, ela tá sem sutiã. Então, tipo assim, cara, ela tava sem sutiã, então ela é uma afronta à sociedade, sabe? Então... esse filme, ele traz essas representações muito, muito exacerbadas, nem exacerbadas, porque isso realmente, assim, acontecia, e eu acho que até acontece ainda um pouco hoje em dia, de julgarem as mulheres pela aparência delas e por elas saírem um pouco do aquém, né, do tradicional ali, do que era esperado. E aí a gente sabe que as mulheres sempre foram esperadas que elas seguissem uma certa conduta, uma certa maneira, né, na sociedade. E aí essas três mulheres, elas saem dessa perspectiva e por isso elas são vistas como pecaminosas e impuras. E aí também eu acho muito interessante que o filme traz elas também como chefes de família, né? E aí tem a personagem da Suki, que tem 5 filhos, e ela que cuida desses filhos e também trabalha num jornal. A personagem a Alexandra, né, que é a Cher, que também é uma artista e cuida da filha. Então eu acho que, assim, tem esse aspecto muito forte de que essas mulheres, elas são independentes e que elas pedem por um homem, mas depois no final elas percebem que elas não precisam desse homem, porque elas são muito melhores de qualquer outro homem. E elas realmente se bastam, sabe? Apesar de que às vezes tem um pouco de saudade lá do dito cujo, beleza, mas ele não é tão necessário porque elas realmente se bastam, né? E aí eu acho que também traz um pouco muito da solitude da mulher independente. Exato, o próprio Daryl ali mais pro final, ele vai se mostrando, né, um homem que não é muito, assim, admirável, né, como ele se apresenta no início, até com esse discurso questionável de até querer ser mulher, se fosse possível, mas ele acaba surgindo ali no final como um homem extremamente babaca, né, totalmente machista, com diversos discursos ainda mais questionáveis, se no início, né, já era um problema, agora ele é ainda mais extremo. Ele até fala que ele fica culpabilizando elas, né, e fala da questão do problema feminino, né, ele não foge muito, enfim, dessa cidade que é conservadora, né, de algum modo. Então ele acaba totalmente se revelando, né, o que ele é, e, enfim, ele acaba chegando com aquele discurso questionando por que Deus criou a mulher e por qual motivo, né? Então ele vai, assim, falando, levantando isso muito forte, né, principalmente, né, a partir dessas mulheres, como tu falou, que realmente são chefes de família, são mulheres independentes, né, e acabam, de algum modo, invocando ele ali naquele espaço, né, e aí vai muito daquele discurso, assim, né, de trazer essas mulheres como bruxas, como a gente falou, elas não são, né, faladas verbalmente que são bruxas ali, mas eu acho que traz um pouco dessa relação da liberdade individual, né, em relação
a questão das expectativas sociais ali da sociedade em que elas estão, e vai trazendo um pouco disso a partir também de como elas são representadas como bruxas, né? Então, a partir dessa liberdade individual, a partir, né, de serem mulheres mais livres, de ser como o filme quer representar a bruxa desse período. E aí, no discurso final dele, depois que elas meio que tramam contra ele fala algo que eu acho muito engraçado, porque realmente, como tu falou, é sarcástico. Porque ele fala que se o Deus comete um erro, é a natureza. Mas se é o homem, é maldade. Então, qual que é a justificativa pra Deus ter criado as mulheres? Sabe? Então, assim, é muito assim, nessa questão de que, cara, ele foi traído praticamente, assim. Então ele se sente muito injustiçado e ele culpabiliza essas mulheres e não as atitudes dele. E aí o filme, ele é muito, muito interessante trazer essas questões. Que eu queria saber como é que, sabe? Eu queria, assim, ser uma mosquinha pra naquela época ver como é que esse filme foi recebido, sabe? Demais, mas só quero fazer, assim, um ponto, assim, fugindo um pouco da questão, mas a parte do Daryl, né, o Jack Nicholson como um demôniozão gigante no final, né, um boneco 3D, parece, que é muito... Eu fiquei um pouco abismado, assim, sinceramente eu não esperava quando ele apareceu com um boneco 3D pra perseguir elas, mas me lembrei muito dos gráficos do PS2, né, do PlayStation 2. Mas é muito engraçado esse final. E é um final, acho que é um final, assim, bom de algum modo, porque elas acabam ali ficando com a mansão, né, de algum modo, e aí acabam, né, também engravidando dele, né, então as três, cada um tem um filho, mais um filho ali. E aí elas acabam convivendo na mansão. Aí tem a cena do contato pela TV em que elas desligam. É um final, assim, meio humor, assim, meio engraçado. Mas eu acho que é um bom final, assim, pras personagens. Twist the bones and bend the back. Trim him of his baby fat. Give him fur black as black, just like this. Então, seguindo aí as décadas com a chegada dos anos 90, a gente tem o filme Abacadabra, de 93, uma comédia familiar dirigida por Kenny Ortega. A história acompanha 3 bruxas imortais, as irmãs Sanderson, que foram trazidas de volta à vida em Salem, Massachusetts, após 300 anos de sua execução. Elas planejam se alimentar da juventude das crianças da cidade para recuperar sua própria juventude. Cara, tu acredita que eu nunca tinha assistido esse filme ainda? E eu fui assistir ele, né, a partir dessa tua indicação, assim, do que a gente ia apresentar. E realmente, ele é um clássico, né? Eu acabei conversando com alguns colegas, amigos sobre o filme e muitas pessoas têm esse filme muito como algo memorável da infância, né? Acho que ele passava também na sessão da tarde, né? De algum modo. E ele acaba sendo muito memorável. E eu conhecia, né, imagens do filme, mas eu nunca tinha assistido ele. É um filme da Disney, né? Da década de 90. E tem várias coisas questionáveis, né, de como ele representa, assim, ele acaba sendo mais uma comédia pastelona, de algum modo, ali bem pra sessão da tarde, assim, e aí nesse, né, ele aparece muito mais essas bruxas que são velhas, mas querem se tornar jovens, né, então nessa obra em questão é muito mais a bruxa caricata, né, essa caricatura da bruxa, né, velha, enfim, com rugas. A gente tem a questão, o início ali da casa delas, que tem o caldeirão, que tem elas fazendo poções, muito essa imagética de desenho também, né, dessa representação bem de uma caricatura do que é uma bruxa. Nos anos 90, a imagem da bruxa ela já era mais aceita pela sociedade. Então, filmes como o Abracadabra e também a Convenção das Bruxas, que é de 90, buscavam trazer um pouco mais de comédia como forma de amenizar o terror e a sexualidade do gênero. Então, alguns aspectos continuaram irreversíveis, como a aparência grotesca e a maldade. E em Abracadabra a gente tem isso, são essas mulheres que são bruxas e elas são ali, tem um aspecto mais... que foge do padrão de beleza feminino, e aí elas são más, são mulheres que vêm pra enfeitiçar e pra trazer esse aspecto também de que elas começam a fazer rituais demoníacos
pra se tornarem mais jovens. E aí, como tu falou, é um filme realmente mais de comédia e infanto-juvenil ali, porque ele é um filme da Disney. Mas eu acho que ele é muito interessante nessa questão de trazer também uma representação das bruxas que a gente já ouvia, já tinha visto falar, mas que aí se torna muito mais presente a partir desse filme. Exato, né? Por ser da Disney, ele vai ter muito mais esse foco, né, pro público mais jovem em trazer essas bruxas de algum modo mais cômicas, né? Tem uma cena no início até em que o filme se passa ali no período do Halloween, né? Em que eles estão na escola debatendo sobre essa questão e o menino fala que a indústria de doces ela foi criada pelo capitalismo para conseguir dinheiro. Eu acho muito engraçado essa cena. Mas acho que um dos pontos principais assim, em relação a essa obra, né? Em relação a essa representação é a questão de como essas bruxas elas vão lidar com a modernidade, porque a partir da narrativa a gente tem, né, as bruxas do período de Salem retornando, né, à década de 90 ali, por causa do contexto do filme, e aí a gente tem essa percepção da relação delas com a modernidade, porque elas não têm contato com isso, né, porque enfim são bons séculos, né, após Salem, após elas terem sido de algum modo mortas e terem retomado a vida. Então é o primeiro contato delas com o ônibus, com as ruas, com a televisão. Então, é muito engraçado esse modo atrapalhado delas lidarem, né, com a cidade grande e com esse contexto, assim, novo. E realmente, assim, é um filme bem mais engraçadinho. E aí eu gosto muito também das personagens, porque a gente tem as irmãs Sanderson, a primeira que é a Winifred, quem faz é a Bette Midler, a segunda que é a Mary, que quem faz é a Kate Najimy, e a terceira que é a Sarah, que quem faz é a Sarah Jessica Parker. Então, elas realmente ficaram bastante não conhecidas pelo filme, porque elas já eram conhecidas, mas esse filme marcou bastante a carreira delas. E aí, hoje em dia, é muito associável tanto essas personagens quanto essas atrizes ao filme. E eu gosto também muito de como esse filme ele tenta amenizar o papel da bruxa, né, trazendo ela um pouco mais pro engraçado, um pouco mais pro excêntrico, e também colocando essa magia delas como uma magia mais atrapalhada, uma magia mais de travessura, assim. Porém, elas ainda são associadas ao diabo. Tanto que tem uma cena muito boa no filme em que tá no dia do Halloween, as crianças estão ali nas ruas, né? E aí tem uma cena em que elas chegam em uma casa e tem um senhor que tá vestido de diabo e ele começa a distribuir doce para as crianças, e aí elas olham ele e começam a falar que é o mestre delas. Tipo assim, o cara tava vestido. E o cara entra na loucura ali, né? Ele começa a falar que realmente é o mestre delas. Porque, como as irmãs Anderson são famosas ali na região, e elas estão no dia do Halloween, e elas estão vestidas como umas irmãs Sanderson, então todo mundo ali meio que associa que elas são personagens, não são umas verdadeiras. E o cara começa a estar nessa onda de que ele é o mestre delas. E aí gera cenas muito engraçadas, do tipo assim, elas dançando com eles, e elas falando, né, que são pessoas más, porque elas têm essa questão da maldade muito presente e de atacar realmente as crianças, né? Porque a gente tem essa imagética de que as bruxas, elas atacam principalmente as crianças. Eu acho muito engraçado que... Por isso ser muito pastelão, assim, eu acho muitas coisas engraçadas, na verdade. Além dele ser de comédia, mas eu acho que as próprias representações, assim, além de ele ter, assim, os personagens que são muito genéricos de algum modo, enfim, o personagem principal ali com a irmã dele, a questão da menina que ele gosta e tal. E também acho que é muito interessante... É muito engraçada a questão de que elas vão ser invocadas novamente pro mundo da modernidade, por esse período da década de 90, por um virgem, né? E aí a gente tem ali aquela cena em que eles retomam a casa dela, né? Em que tá ali as crianças fazendo merda, como sempre, né? Mexendo com bruxaria, vão na casa da bruxa, em Salem, que é um museu, né?
E aí que, né, a gente fica assim, quem será que vai ser a virgem que vai invocar elas? Provavelmente vai ser a menina, né, porque é sempre isso. Mas na verdade é o menino que ele invoca ela por acender a vela e por ser uma pessoa virgem, ele acaba invocando elas de novo. Mas eu acho que é bem isso como tu falou, sabe? Elas acabam sendo muito mais, essas bruxas, muito mais personagens que vão ser mais engraçadas, né? Que vão ser algo mais pra comédia, pra representar, né? Pra transmitir mais esse sentido de uma moral mais leve, assim, em relação a tanto pro público, mas também ali como, de algum modo, lição pros personagens que estão mexendo com bruxaria, pra essas crianças que estão, né, fazendo merda, como sempre, mexendo com bruxaria, né, enfim, explorando de algum modo esse espaço, né. E outra coisa legal de falar é que a gente também tem um gato falante, né, que é o personagem do início, que ele é amaldiçoado, né, esse personagem ele é da década das bruxas mesmo, ali do período de Salem, ele é amaldiçoado nesse mesmo processo dessas bruxas perseguirem, né, a irmã dele, uma menina, pela questão de quererem ser mais jovens, né, então a gente tem essa narrativa tanto no início do filme, no contexto que elas estão em Salem, mas também quando elas retomam, né, para a modernidade, década de 90, em que elas perseguem daí também a irmã do outro personagem, que vai ser esse virgem que vai de algum modo invocar as bruxas novamente. Sim, e tem um personagem muito bom também, que é o Billy Butcherson, que é um zumbi, que elas que ele era um das paixonites das bruxas, e aí elas mataram ele, e elas invocam ele de novo, e aí ele é um zumbi. Só que... E elas pedem pra ele perseguir as crianças, porque tem toda uma... E realmente esse filme, assim, traz várias crenças populares em relação às bruxas. Então elas não podem pisar no cemitério porque é um solo sagrado. E aí esse zumbi, que é o Billy, ele vai atrás das crianças, mas no final a gente descobre que ele tá a favor das crianças, né? E contra as bruxas. Por que será, né? Porque ele foi morto por elas. Mas é muito legal, assim, como esse filme ele realmente traz esses aspectos mais de crenças populares das bruxas em relação tem um livro, né, que é o livro de magia, tem um caldeirão, tem a vassoura, tem ali, elas não podem pisar em solo sagrado, então elas fazem magias de feitiçaria, né, então, tipo assim, tem a cena do baile que eu acho muito boa, assim, eu adoro aquela música I Put Spell on You. E aí elas trazem ali toda uma cena de coreografia e de música que, obviamente, serve muito pros filmes da Disney. E aí eu acho que funciona muito bem, né? Em trazer essas bruxas que tem esse número musical. E é bastante engraçado e se tornou também bastante memorável hoje em dia. Então, só pra gente seguir também um pouco a história das bruxas no cinema, no final da década, o público ele passou a compreender que a associação da bruxa com criaturas más era uma forma de atacar as mulheres. Por que será, não é mesmo? Então, por isso, destinado a um público mais adolescente, séries como Buffy, a Caça-Vampiros e filmes como Jovens Bruxas, de 86, buscaram associar a bruxaria como um estilo de vida. A gente não vai tratar desses filmes aqui, então se vocês quiserem que a gente fale mais sobre esses filmes e séries de bruxas, comentem aí, tanto no Instagram, Twitter, ou até lá no nosso grupo no WhatsApp, mandem mensagem pra gente, e que a gente pode tentar trazer esses temas mais relacionados a bruxas jovens, porque também meio que se tornou um gênero no cinema, praticamente. É isso aí, né? Até pra quem não sabe, acho que a gente não falou ainda em episódio isso, a gente tem uma comunidade, né? Que é o Stories Cast, que é uma comunidade no WhatsApp, porque é um modo de tentar manter mais uma proximidade com o nosso público. O link tá lá disponível no Instagram, mas a gente pode tentar também disponibilizar na própria sinopse, assim, nos agregadores de podcast, principalmente no Spotify, para também estar mais acessível, então é muito interessante. Lá a gente posta enquetes, coloca sobre os temas, né, e também divulga o nosso trabalho, né, enquanto um podcast independente. Get back! You two stop that! Mas seguindo aqui, a gente tem a Bruxa de 2016, né? Então a gente toma aí um tempo bastante, quase 20 anos. E aí, esse é um filme de terror psicológico dirigido pelo Robert Eggers, que é ambientado na Nova Inglaterra no século 17. E o filme segue uma família puritana que é expulsa de sua comunidade devido às diferenças religiosas.
Eles se estabelecem em uma área isolada, próximo a uma floresta sombria, onde coisas estranhas começam a acontecer. A filha mais velha da família, a Thomasin, se torna foco de suspeitas de bruxaria quando seu irmão mais novo desaparece misteriosamente. Pois é, encerrando com esse clássico de algum modo, já, né, há pouco tempo, né, ele estreou em 2015, aqui no Brasil em 2016, e esse que é um baita filme, assim, acho que é a terceira vez que eu reassisti ele pro episódio, né, e ele traz realmente muito mais essa representação de um terror psicológico, né, trazendo mais essa atmosfera mais sombria, assim, pra representação de bruxas. Esse filme, ele também, que é do Robert Eggers, né, ele que fez o Farol, também, que é um filme bem interessante, além também de estar produzindo uma nova representação do Nosferatu. Então é um diretor que, de algum modo, tá aí ainda iniciando as suas produções e vale, né, muito a pena ficar de olho, principalmente por causa da bruxa, assim, que eu acho que foi uma grande descoberta, né, e a gente tem essa história, né, de uma expulsão dessa família da comunidade. O filme inicia assim, o filme inicia muito direto, e o engraçado dessa questão é que eles são expulsos, né, porque ele é muito rigoroso na questão religiosa. Então, eles são colonos, né? Eles vieram nesse processo dos puritanos terem vindo da Inglaterra para as novas colônias, né, na América do Norte ali, e ele é expulso por ser muito rigoroso com essa abordagem religiosa, com essa abordagem conservadora, né, e o filme já inicia a partir disso, né, a partir desse personagem, dessa família que tem como foco a questão religiosa. Exato. Esse filme, ele traz também um imaginário mais perverso com relação à bruxaria e abre espaço para relacionar o feminino ao demônio, assim como animais mágicos, sexualidade e crenças familiares. Eu acho que o grande diferencial desse filme é que a representação da bruxa, a má, né, que a gente vê ali naquelas figuras que estão ameaçando essa família, mas também a bruxa tá na figura da Thomasin, que é acusada injustamente, mas depois se torna praticamente a bruxa, né? A gente tá dando spoiler do filme, mas que esse filme já faz um tempinho, então, né, acho que tudo bem. E aí, depois que ela perde a família, ela assina o nome dela no livro do diabo, e em troca de sua liberdade, sem mais imposições religiosas. Então, ao decorrer do filme, a gente tem ali todo mundo meio que acusando a Thomasin de bruxaria e dizendo que ela é uma bruxa, né? Porque começa a acontecer várias coisas ali onde a família tá, né? Os animais começam a agir estranho, os filhos começam a desaparecer e tudo recai sobre a Thomasin. E os pais dela são bastante ferrenhos e também colocar ela como a causadora de todo o mal ali da família. Porque ela é uma jovem, ela tá numa fase de descoberta sexual. Nem tanto descoberta sexual, mas eu acho que ela tá numa fase realmente de amadurecimento, né? Do corpo dela e tudo mais. Então eu acho que já começam a colocar ela, essa possível perversão, porque ela é uma jovem mulher, praticamente. Sim, eu acho que uma das coisas mais vibrantes no filme é a questão da culpa religiosa, né? A culpa religiosa cristã, como a gente falou desse puritanismo, né? Dando uma explicação, né? Que o puritanismo, ele designa uma concepção da fé cristã que foi desenvolvida na Inglaterra, né? Por uma comunidade de protestantes radicais depois das reformas protestantes. Então, esse adjetivo puritano, né, ele acaba designando tanto o membro deste grupo de calvinistas rigorosos, como também alguém que pode ser rígido essa questão dos costumes. E essa questão, e esse ponto do costume, da religiosidade e da culpa cristã é algo extremamente vibrante no filme em todo momento, porque o pai da família, a mãe ali, enfim, toda a abordagem familiar sempre coloca os filhos como se eles tivessem uma culpa já. Eles nasceram com culpa e por isso que eles têm que, né, ter uma vida designada a Deus, a servir Deus, porque eles são culpados, né, levando aquela história, aquele conto do pecado da humanidade, né, que a humanidade já nasceu culpada e por isso precisa se redimir, né, a partir de Deus. Então, esse é um dos pontos principais, porque, como tu falou, a gente tem a Thomasin, que é a personagem que vai ser acusada a todo momento do filme como uma pessoa que está cometendo bruxaria, né, porque a gente tem ali o ponto principal do filme, que é o sumiço do irmão dela, porque ela estava junto nesse momento.
E aí a gente tem também diversos momentos em que ela é acusada de bruxaria por erros dela, né? Porque ela fica brincando que ela é a bruxa que, enfim, roubou o irmão dela, ela vai brincando com os outros irmãos. E em toda a parte do filme ela é acusada como bruxa. E é muito interessante como tu falou, porque a gente tem, né, ela assinando o contrato com o diabo, digamos assim, só no final do filme. Então é muito interessante como ela é acusada pela questão dessa perseguição da mulher, por ela ser uma menina que tá ali, né, que tá ali crescendo, que tá ali demonstrando feminilidade. Então, de algum modo, ela também é uma ameaça para a mãe dela começa a ver isso como uma mulher que já deve ser trocada de família, que já deve, né, ter a sua própria casa. Então, toda a história do filme é ela sendo acusada de bruxaria, mas nesse período ela não é bruxa ainda. Então, até a questão dela assinar o contrato com o diabo, com o famoso Black Phillip ali, que é a cabra do mal que os irmãos dela ficam falando, quando ela assina o contrato com o diabo, é até uma percepção de liberdade. Né? Então eu acho muito interessante como esse filme ele retrata de um modo contrário da história, né? Porque a gente tem ali o contexto ali do século XVII, a gente tem o contexto das colônias americanas, do puritanismo, e tem uma história meio que ao contrário, porque evidenciando mais ainda essa perseguição às mulheres, essa perseguição, assim, no foda-se, porque né, o filme vai se desenvolvendo cada vez mais. Ela é vista como uma bruxa, como algo ameaçador, mas não, ela acaba assinando o contrato com o diabo só no final. Então é quase uma inversão, assim, né? Tipo, colocando muito na cara, escrevendo, assim, como as mulheres eram perseguidas nesse período. Exato, e a gente tem ali duas representações praticamente da bruxa, né? Porque primeiro, na primeira parte do filme, a gente tem essa bruxa que ela não aparece de fato, assim, no filme, a gente não vê ela, a gente vê só relances dela, né? Então e é uma apresentação muito mais sombria e perturbadora, que é voltada realmente pro gênero de terror e horror. Então a gente tem ela roubando o bebê, tem ali uns relances dela na casa, né, no meio do mato, em cima do telhado, né, assustando as crianças, roubando as crianças. Mas, e aí é realmente voltado por uma questão muito mais maléfica e muito mais de fazer o mal, enquanto a Thomasin, que não é bruxa em momento nenhum até o final do filme, é vista como, é acusada e vista como esse ser maligno. E aí, só no final, como tu falou, que ela realmente se assina o livro e toma isso pra si, né? Então, tá, beleza, vocês falaram que eu sou bruxa, então eu vou ser realmente uma bruxa. Foda-se todo mundo. E aí, então eu acho que são duas representações muito que correm de lados opostos, mas depois que acabam, de certa forma, se encontrando. O mito da bruxa e o mito, né, que é o mito que a gente vem falando, que é toda essa representação maléfica, e essa mulher que foi acusada de bruxaria, sabe? E aí acaba realmente se encontrando nesse filme. Porque em nenhum momento a Thomasin quis ser uma bruxa, em nenhum momento ela tomou aquilo pra si, em nenhum momento ela fez algum tipo de bruxaria. Ela tava só vivendo a vida dela normal, assim, e aí é muito interessante como ela tenta acusar os irmãos e tenta também, tipo, trazer o amor do pai, da mãe praticamente, né? Porque o pai, ele mostra mais afeto por ela, mas trazer o amor da mãe por ela e que praticamente não existe assim, sabe? Mas que... E ela tenta trazer esse afeto familiar que é muito pouco. Porque ela realmente é vista também como uma empregada da família, né? E todo mundo, acho que todo mundo ali tem um papel, né? Mas ela também é vista como a mais velha e por isso ela precisa fazer muito mais do que os irmãos, muito mais, talvez, do que também a mãe, né? Então aí eu acho que tem esses aspectos muito interessantes do filme, que é de trazer a bruxa como uma figura maligna e adoradora do diabo, que pode também, talvez, alimentar um pouco essa crença de que a bruxa é um ser do mal, mas também traz um pouco da liberdade feminina. Então acho que tem duas dualidades de filme, não sei se ficou muito claro o que eu falei. Isso, são assim, diversos aspectos, porque além desse processo dela ser acusada de bruxaria, a gente tem realmente a representação de uma bruxa na floresta, que é a bruxa que vai roubar o irmão dela, o neném, no início.
E a gente tem essa bruxa que ela é vista, né, quando ela é vista pela Thomasin e entre outros personagens, ela é vista como uma mulher velha, né? Como essa bruxa mais, assim, de algum modo bem representada. Essa bruxa mais representada no sentido de, como tu falou, que é uma adoradora do diabo, que é uma senhora, que é mais, assim, mais pra assustar, mais maligna. Mas quando ela é vista pelo Caleb, que é o outro irmão dela, né, mais novo também, ela é vista como uma mulher mais jovem, né? Como uma bruxa que vai ser sedutora, que vai atrair, que vai, né, ter uma atração. E aí o Caleb, ele né, acaba sendo, de algum modo, consumido por ela, por essa bruxa que tá ali demonstrando uma outra visão. Então eu acho esse filme tem muitas sacadas muito, muito interessantes, assim, de analisar, porque a gente tem realmente essa bruxa da floresta em que ela vai ter essas duas percepções, que depende dos personagens. Então acho que isso é uma sacada muito, muito interessante, porque, como eu falei, além da Thomasin ser acusada de bruxaria, a gente tem realmente a bruxa, que vai ser a bruxa da floresta, e eu acho que é muito interessante analisar que também desde o início, né, vai construindo a Thomasin como essa pessoa, como essa mulher que qualquer erro dela, qualquer erro pequeno dela vai ser uma justificativa para acusar ela de bruxa. Então a gente tem as brincadeiras, a gente tem, né, um momento em que ela dizem que ela transforma o leite da cabra em sangue, né? E também porque desde o início ela tá ali sendo aquela personagem que ela fala que ela se culpa por não ter muita fé, né? E se culpa tanto pela questão da própria família, da própria questão do puritanismo, né? Da questão fervorosa da religiosidade, mas ela fica se questionando muito que ela não tem fé e fica se culpabilizando por isso. Então a gente tem, assim, diversas sacadas muito, muito boas no filme. Sim, e aí eu acho também que até o pai dela meio que colabora pra isso, pra esse desprezo, né, em relação à mãe, porque ele deixa a mãe tratar a Thomasin de qualquer forma, assim, né, acusando ela de coisas que ela não fez. Essa questão, assim, de se colocar, porque tem uma cena que ele vende a taça, né, e aí a taça da mãe, e aí a Thomasin leva a culpa, ela leva a culpa por tudo, praticamente, então ela já é vista, assim, como essa outsider da família, sabe, é diferente da família, a pessoa que não presta da família, apesar de que ela tá sempre servindo todo mundo. E aí, em relação ao Caleb que tu falou, que é o irmão mais novo, ele também traz a figura do homem que é seduzido pela bruxa. E aí, tanto tanto, assim, pela irmã, sem a irmã fazer nada, praticamente, ela só tá existindo ali. E aí, como ele também tá numa fase de descobrimento sexual, ele começa a ver a irmã com outros olhos ali, mas, e aí tem essa questão de colocar muito a culpa nela, mas que o filme não evidencia, assim, os personagens, né, de colocar a culpa na Thomasin por ser essa mulher que tá despertando sexualmente, e por isso causando, tanto a mãe dela também, a mãe dela traz isso, né, de que ela tá causando essa questão ali de tanto no irmão quanto no pai, né? E que, na verdade, não é real, assim. Ela só tá vivendo e aí as coisas estão acontecendo. E aí, na questão do Caleb, né? Que a bruxa realmente se apresenta pra ele como um ser mais sexual, mais bonita, né? E aí é muito realmente pra trazer essa visão de que, nessa época, os homens que eram seduzidos, assim, por mulheres, viam as mulheres como bruxas, capazes de trazer maldade só por serem bonitas, praticamente. Então, eu acho que, assim, existia um medo muito grande das mulheres, né, nessa época, assim, do poder das mulheres, e nem do poder, nem existe poder maléfico, né, mas no poder mais sexual que as mulheres têm, né, então acho que qualquer ato ali que as mulheres tinham, tipo, como a Thomasin, ela tava só crescendo, tava se desenvolvendo, né, o corpo dela, e ela já era vista como uma possível ameaça à família dela. Então, é muito nessa questão de que, poxa, não existe um maléfico, sabe? É só uma mulher, e aí ela já é vista como má. E aí também vem muito da religião, que a gente comentou aqui ao longo do episódio, que desde sempre, assim, na Bíblia, a mulher foi condenada como um ser maléfico justamente só por ser mulher. Demais, bem isso, né? É a própria questão do próprio ato de ser mulher, é um ato a ser punido. E isso o filme ele vai representando e evidenciando, assim, muito bem. E só pra dar ênfase a alguns pontos específicos pra dizer que a gente não esqueceu, né? Eu acho muito, muito bom o Black Phillip, né? Que é a cabra do mal, que vai estar ali boa parte do filme. E a gente sabe que a culpa é tudo dos gêmeos,
que estão cantando música o filme inteiro, falando do Black Phillip, que eles falam com o Black Phillip, e a gente sabe que depois esse desgraçado ele é o demônio, ele toma até uma forma humana, né, pra tomar assim, e ele fala, né, é muito engraçado o que ele fala. E além disso, né, agora de cinéfilo chato, a questão da luz do filme, né, eu acho muito interessante a paleta de cores, lá vem o cinéfilo chato, que o filme ele tem muito tons cinzas, né, e é muito interessante o destaque do vermelho, porque a gente tem ali, em algumas partes, as poucas partes em que aparece a bruxa da floresta, em que ela tem um manto vermelho, então se destaca muito também a questão do próprio sangue, assim, eu acho interessante a questão das luzes naturais, das velas, né, e esses tons que dão muito esse clima, tanto esse filme de período do século XVII, e traz muito, assim, esse contexto. Então o filme ele é muito bonito visualmente, né, nesse sentido. Mas é isso, né? Como tu falou, se antes a Thomasin ela não era uma bruxa, né? A partir ali do contrato com o Black Phillip, ela acaba se tornando e ela surge ali muito mais como uma liberdade pra ela, né? Muito mais como uma salvação. Não, exato. Eu acho também que a gente pode também pontuar que o filme traz outras crenças populares em relação à bruxa. Então, por exemplo, a gente tem ali a colheita que não vinga. O pai dela planta milho e o milho não vem podre, porque ali aquele terreno é um terreno onde tem a bruxa, então ali tá amaldiçoado. A gente tem os animais que começam a se comportar de forma estranha, então porque eles estão sob influência das bruxas. A gente tem uma floresta, então a gente tem vários aspectos ali que retomam ao mito da bruxa e de como ele foi construído ao longo dos séculos, e que o filme faz muito bem, né, e usa desses artifícios muito bem. Mas ele é um filme que traz uma representação bastante interessante, né, do que é a bruxa e de como ela foi se transformando, e também tem essa sacada muito boa da Thomasin. Então eu acho que é um filme que vale muito por esses aspectos. E só pra concluir, que é muito legal também que a obra, né, o diretor, ele tirou muitas narrativas e falas que foram tiradas e muito inspiradas em documentos reais, em contos e relatos, tanto desse período, né, e de entre outros em que ele foi juntando, né, como um acervo para construir essa obra, e por isso que ela acaba, né, como eu falei, dando essa impressão muito, né, tanto do século XVII, uma percepção muito gritante, assim, tanto do puritanismo, dos colonos, né, deles tentando encontrar uma terra que eles possam se estabilizar, né, em que eles possam, né, ter uma colheita boa. Então eu acho que um pouco dessa base que o diretor trouxe acaba, né, evidenciando muito o filme e também legitimando ele como esse filme que vai representar esse período de caça às bruxas, né, de perseguição das mulheres, e, né, em que a todo momento, né, os colonos, as comunidades têm que ficar atento, porque se uma mulher preparar um chá ou fazer ali, sei lá, qualquer coisa estranha, já é bruxaria. A gente tá falando ali desse século onde qualquer coisa era considerada bruxaria, e realmente, assim, quando uma mulher tratava com ervas medicinais, tinha um conhecimento das ervas, tinha um conhecimento da floresta, ou até mesmo mulheres que eram parteiras e que ou faziam partos, ou até ajudavam em questão de abortos, né? Elas eram consideradas bruxas também. Então, eu acho que vem muito nessa questão de que a mulher, empenhando qualquer tipo de medicina, era também considerada um tipo de bruxa. Então, conhecer as estações, praticar alguma coisa medicinal, era considerada já também bruxa. E aí, bom, a gente tem aí esse filme da bruxa que traz esse aspecto tanto sombrio, mas também tanto do aspecto de se tornar bruxa. E vai muito assim eu tava lendo até um artigo, né, sobre que é da Ana Paula Jorge, que ela fala que primeiro é antes bruxa e depois mulher. E aí eu acho que isso se aplica muito bem a Thomasin. É isso aí, não podia fazer um chá diferenciado que os caras já falaram fogueira ou enforcamento. Bom, então a gente chega aí ao final dos 3 filmes que a gente planejou pra falar sobre as bruxas.
Mas eu não posso deixar de falar de uma série que eu amo muito, que eu acompanhei, assim, praticamente toda a série. O Mundo Sombrio de Sabrina, da Netflix, que foi lançado em 2018. Que já acabou, acho que acabou em 2022, se eu não me engano. E a maioria dos elementos da bruxaria estão presentes na série, mas é rodeados de adaptações e ideias feministas que torna a série um pouco mais tangível das produções de bruxas que buscam caracterizar o feminino. A Sabrina Spellman, que também já é uma bruxa que a gente conhece há muito tempo, tem filmes dela também, e tem HQs dela, é o tipo de bruxa que bate de frente com o diabo, que nessa representação é o seu pai, e dessa forma a jovem faz de tudo por sua família e amigos sem perder sua sagacidade. Então aí é outra representação da bruxa de uma forma muito mais jovem, assim, muito mais atual para as discussões feministas dessa época. E aí eu acho que também vale muito a pena ver quem gosta de série, quem gosta de coisas mais infanto-juvenil ali, é bem nessa pegada, bem série teen, mas vale muito a pena a indicação aqui. Indo nessa leva que tu falou da bruxa, da Sabrina, né? Eu só queria comentar que acho que um dos meus filmes preferidos de bruxa, em que a bruxa não aparece, é A Bruxa de Blair, que é o de 1999, que eu acabei não comentando no período que a gente tava falando, assim. Mas, assim, cara, é um dos meus filmes preferidos de bruxa, né? A bruxa não aparece, enfim, já dando... vou dando spoiler, mas é 99, né? Acho que quem não assistiu ainda tem que fazer esse esforço pra assistir, que é aquele... que é o filme Encontrado, né, da fita encontrada, né, em que surge ali, em que jovens encontram uma fita que foi gravada na floresta sobre uma bruxa, então esse filme ele foi muito popularizado na época, até por esse estilo de filmagem, né, tanto pela questão como o filme foi propagandeado, como uma história real, como uma história que foi realmente encontrada, porque a gente também tem o período da internet, né, onde surgem os websites, então era muito mais fácil criar, né, esses, digamos assim, essas narrativas de que o filme era realmente uma história real que foi encontrada, que os personagens da história, enfim, tinham sumido, tinham desaparecido. Então, só fazendo esse comentário mesmo, que é um dos meus filmes preferidos. Acho que até em algum momento a gente pode, né, falar um pouco mais em um outro episódio sobre a Bruxa de Blair, sobre esse estilo de filmagem, que é a filmagem encontrada, né? E só, né, pontuando mesmo essa obra, assim, que pra mim eu gosto muito, assim, de revisitar. Bom, e só pra gente fazer aqui um joguinho, assim, eu quero te perguntar qual que é o teu filme favorito dos três que a gente citou aqui. Cara, eu acho que é A Bruxa, assim, eu vou no cultzinho chato. Porque é um filme muito bom, não tem como não gostar. Cinéfilo chato, capaz, não. Tá, então eu vou escolher As Bruxas de Westwick, porque, assim, pra mim aquele quarteto é fantástico. E acho que é o filme que eu veria muito mais do que A Bruxa de 2016. Bom, chegamos ao final de mais um episódio do Stories. E se você gostou desse episódio e gostou da gente, siga lá a gente nas redes sociais. @stories_cast, tanto no Instagram quanto no Twitter. E sempre lembrando, né, que o podcast é um podcast independente, então é muito importante o apoio de quem está nos escutando, de tanto nos seguir nas redes sociais e também acompanhar, né, seguir nos agregadores de podcast, principalmente no Spotify, né, lembrem de seguir a gente lá, ativar o sininho, por sempre que aparecer episódio, né, ter a notificaçãozinha ali bonitinha, né, ter uma imersão de que o episódio tá chegando e vocês estão acompanhando, né, e acho que é isso, né, até logo. Até mais! Ah!